Olá, pessoal! Na aula de hoje nós vamos ver a parte de camadas, como é que você mexe no gerenciador de camadas aqui no Illustrator. Inicialmente eu criei alguns objetos aqui só para a gente acompanhar. Basicamente, quando você cria um arquivo novo no Illustrator, ele já inicia com esse camada 1, tá vendo aqui do lado, ó? Camada 1. E o que acontece? Tudo que está dentro do camada 1, os objetos estão abaixo e como se fosse um passinho para a direita, ó. Vendo esse retângulo aqui? Ele está dentro do camada 1. Como é que eu sei disso? Porque ele está abaixo do camada 1 e está posicionado um passinho para a direita, tá? Alinhado à direita ali em relação à camada 1. Do lado de camada 1, nós temos uma setinha que ela dobra, ó, para frente, quer dizer que a pasta está fechada, e se eu clicar e a setinha virar para baixo, quer dizer que a pasta está aberta, ele está exibindo todos esses objetos que estão dentro da camada 1, tudo bem? Outra coisa importante que a gente precisa saber aqui dentro do camadas, como é que eu faço para gerenciar os arquivos, e isso envolve seleção. Bom, basicamente, se eu pegar e selecionar, né, clicar em cima de qualquer objeto, ele vai ser selecionado. Se eu der um delete, esse objeto vai apagar, tudo bem? Porém, se eu for selecionar pelo painel camadas, ele tem um comportamento diferente, olha. No momento eu estou selecionando, deixa eu só aumentar aqui para a gente poder ver. No momento eu estou selecionando o círculo laranja, certo? Quando eu olho aqui no painel camadas, realmente o elipse está com um quadradinho azul ao lado, né? Se eu apertar delete, ele vai apagar a elipse, porque é quem está selecionada. Agora, se eu simplesmente vier aqui nesse retângulo, tá vendo essa camadinha aqui, essa faixa? Clicar aqui e der delete, quem que apaga? O círculo laranja. Aí você fala, ué, mas eu selecionei a camada do retângulo azul, por que não selecionou? O que acontece? Quando você seleciona uma camada, ela apenas está selecionada. Isso não significa que se você excluir o objeto, é ele que vai ser excluído mesmo, enfim. O que vale aqui? O que conta? Conta se ao lado dessa camada tiver um quadradinho azul. Então, se eu quiser realmente selecionar o retângulo azul, ou eu clico diretamente nele, ou eu venho aqui no painel camadas e clico aqui do lado, ó. Ele vai ficar com um quadradinho azul e vai ficar com os dois círculos, tá vendo aqui? É tipo um círculozinho, ele fica com os dois círculos. Se eu quiser selecionar mais que um objeto, eu aperto o Shift e assim ele vai selecionando os outros objetos que você desejar. Se eu apertar Delete aqui, ele apaga o azul e o verde, que são os objetos com o quadradinho azul, tá bom? Então, a maior atenção aqui é se esse quadradinho azul está ativado, porque daí quer dizer que ele, além de estar selecionando aquele objeto de fato, ele permite alteração, transformação. Dentro do painel camadas, você também consegue mexer na ordem dos objetos, que é a mesma coisa que eu clicar no objeto, vir com o botão direito, organizar, trazer para frente, avançar, recuar, virar para trás, etc. Dá na mesma, tá bom? Então, olha só, eu vou clicar aqui no azul, selecionou. Agora, eu vou clicar e segurar no nome dele e vou arrastar para baixo, ó. A linha azul significa onde esse objeto vai parar. Então, se ele está entre o retângulo verde e o círculo laranja, quer dizer que ele vai ficar ali, ó. Então, ele não consigo ver mais essa parte central dele porque ele foi para trás. Se eu pegar o retângulo vermelho, clicar aqui com o quadradinho azul, né? Clicar e arrastar, ele vem para frente de todos, tudo bem? Então, você consegue fazer a ordem dos objetos por ele. Uma coisa importante também, quando você pega uma ferramenta retângulo e cria um retângulo, ele mesmo já substitui o nome aqui para você, tá bom? Não sou eu que coloco, é o próprio Illustrator. Outra coisa também, pelo painel camadas, você consegue ocultar ou exibir alguns objetos. Então, de repente, nossa, esse quadrado vermelho está me atrapalhando, eu quero fazer um efeito aqui no meio, mas não consigo ver, porém também não quero apagar o quadrado vermelho. Então, eu posso ocultá-lo. Eu venho aqui no olhinho, ó, e clico uma vez no olho. Ele oculta o quadrado, porém não exclui. Isso aqui é muito importante, principalmente assim, nossa, já terminei o fundo, tal, tava mexendo, só que precisou fazer um retoque no fundo e eu quero ir direto na camada background, né, de repente. Então, eu pego e oculto todas que estão acima para eu ter área livre ali para visualizar. Outra coisa também é que você pode ocultar a camada inteira, ó. Sumiu tudo, ocultei a camada inteira. E aqui do ladinho ainda nós temos uma parte invisível que se você clicar, ele mostra o cadeado. Então, ele bloqueia o objeto, olha só. Eu vou pegar aqui o vermelho, ó, ele não sai do lugar. Não sai de jeito nenhum. Por quê? Porque a camada está bloqueada. E o mesmo vale se você quiser bloquear a camada inteira, ó. Se você bloquear a camada 1,
e ela que está guardando todos esses objetos, eu não consigo fazer absolutamente nada na minha arte. Tá joia? Então, a gente viu ocultar, bloquear. Temos ainda uma opção que você pode criar outras camadas ou chamados de grupos. Olha só, eu venho aqui embaixo, tem um sinalzinho de mais, tá? Que é criar nova camada. Ele automaticamente criou uma camada chamada 2. Se eu clicar 2 vezes, eu coloco aqui, posso renomear, tá? Você pode, de repente, organizar o seu arquivo como background, ou parte de texto, ou corpo do texto, imagem, enfim, você aí pode organizar conforme você já está acostumado. Aqui, criei uma nova camada, e a partir de agora, onde o meu objeto está sendo, minha camada, desculpa, está sendo selecionada, tudo que eu criar vai parar dentro da camada extra. Ó, eu vou abrir ela aqui, então ele já criou esse retângulo. Se eu quiser pegar aqui uma estrelinha, ó, tudo isso vai sendo criado ali dentro dessa camada. E se de repente você quiser excluir, tem que tomar um pouquinho de cuidado também, né? Que é assim, ó, você seleciona a camada e vem na lixeira. E o que acontece? Ele está dizendo, ó, extra, né? O nome da minha camada contém arte. Você deseja excluir? Sim. Então, só para você tomar cuidado, tudo que está dentro da camada é excluído junto. Tudo bem? E aqui, o último recado é que, se você clicar 2 vezes na camada, mais no canto, né? Que aqui ele foi renomear. Tem opções de camada, aqui onde você consegue configurar, se de repente essa camada ela vai ser impressa, você quer bloquear a camada inteira, qual é a cor da sua camada? Aqui eu falei que o quadradinho fica azul, mas é azul por conta da cor da camada, tá? Se a camada fosse magenta, o quadradinho fica magenta. É só para você identificar qual objeto está sendo selecionado. Então aqui você pode escolher o que vai, quais objetos, né, quais camadas vão ser impressas, quais não, quais vão ser visualizadas, quais não, e etc. Tá bom? Então, basicamente, para a camada é isso, e a gente sempre utiliza ela. De repente, você pode não criar utilizando camadas, mas você precisa saber consultar, você precisa saber mexer nas camadas para arrumar, às vezes, algum detalhe dentro da sua arte, tá bom? É isso, gente. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, que assim que eu ler, eu respondo para vocês. Até mais!